Olá, eu sou a professora Cláudia Adam e você está no canal Avançando na Matemática. Esse é o segundo vídeo que a gente faz sobre os números irracionais. Aqui a gente vai conversar a respeito das operações que envolvem esses números. Vamos falar tanto das operações entre números irracionais como entre racionais e números racionais. Assim, se esse assunto é importante para você, dá um like no vídeo. Além disso, se não está inscrito, aproveita e se inscreve no canal, que é para não perder nenhuma aula nova. Se você não compartilhou ainda com os teus amigos, faz isso. Fez isso tudo? Então, senta confortável, pega papel e caneta e vamos para a aula. Nós já temos um vídeo aqui no canal em que a gente conversa sobre a definição de números irracionais. O objetivo desse, no entanto, será conversarmos a respeito das operações que a gente pode fazer entre os números irracionais e também conversar se é possível fazer operações entre números racionais e irracionais. Na verdade, a primeira proposição trata justamente disso, dessa relação entre elementos dos conjuntos dos números racionais e irracionais. Essa proposição, ela diz o seguinte, que a soma, subtração, produto ou divisão entre um número racional e um número irracional sempre será irracional. Em matemática, quando a gente tem expressões como essa que tem aqui no vídeo, proposição, significa que ela é uma afirmação que ela pode ser verificada, que ela pode ser demonstrada. E ela é demonstrada com base nas definições vistas anteriormente. Como esse curso de pré-cálculo, ele é um curso de pré-cálculo dirigido aos alunos universitários, aos alunos de ensino superior. É interessante a gente, ainda que não vá fazer isso o tempo inteiro, se familiarizar com as demonstrações. Essa é a razão da gente fazer a prova de que essa proposição de fato é verdadeira. Então, me acompanha nessa etapa, pega um papel e caneta e vai pausando o vídeo para tentar verificar se você entende todos os passos. Isso é fundamental. Faremos então aqui a demonstração da proposição que a gente acabou de conversar. Diz assim, olha, o resultado da soma ou produto entre um número irracional e racional é sempre irracional. Vamos fazer a demonstração para a soma, mas um raciocínio análogo a gente poderia utilizar para demonstrar para produto. Então, vamos lá. Soma. A proposição, ela diz o seguinte para nós, que o resultado da soma entre um irracional e um racional vai ser sempre irracional. Então, vamos começar dando nome aos bois, ou seja, vamos começar nomeando quem são esses elementos. Sejam A, um número irracional e B, um número racional. Aqui vale a gente lembrar da definição de número racional. Se B pertence ao conjunto dos números racionais, é porque B pode ser escrito como uma divisão de x por y, em que tanto x quanto y são números inteiros e, em particular, o y, ele é diferente de zero. Então, a gente usou a definição. Lembram que eu mencionei há pouco? Quando a gente vai fazer uma demonstração de uma proposição, a gente prova que aquilo é verdade usando as definições que a gente utilizou antes, ok? Eu não falei sobre a definição de número irracional, mas o que é a definição de número irracional? Todo aquele que não é racional. Ou seja, se A ele é um número irracional, é porque A, por sua vez, não pode ser escrita na forma de um quociente entre dois inteiros. Vamos continuar. Queremos mostrar, então, o quê? Nós queremos mostrar
que a soma de A mais B, de um irracional com um racional, que isso aqui é um número irracional. Esse é o nosso objetivo. Então, precisamos ter bem claro o que a gente quer fazer. Uma vez que a gente sabe o que quer mostrar, agora a gente precisa decidir por uma estratégia para fazer isso. A estratégia que a gente vai utilizar aqui será a mesma estratégia que já utilizamos em outros vídeos, que é a demonstração por absurdo. Ou seja, vamos supor que essa soma seja racional. Então, vamos demonstrar por absurdo. Para isso, vamos supor, então suponhamos que A mais B pertença aos racionais. Se A mais B pertence aos racionais, é porque existem x1 e y1 pertencente aos inteiros, tais que y1 seja diferente de zero e, continuando aqui, e tais que A mais B seja igual a esse x1, y1. Então, se eu digo que A mais B ele é um número racional, então é porque A mais B pode ser escrito como uma divisão entre inteiros. Eu disse que aqui, olha, o meu x1 e y1, que eles eram inteiros. Pois bem, mas B ele é igual a x sobre y. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem que... Eu viro e mexo, perco minha canetinha. Aqui. A gente tem, então, o quê? Que A mais B é igual a A mais x sobre y, né? No lugar do B. E isso é igual a x1, y1. Então, onde eu tinha B, eu fui lá e substituí por x por y. Pois bem, se eu pegar e somar de ambos os lados da igualdade o oposto de x por y, eu vou ter x1, y1 menos x por y. Ou seja, aqui eu tenho dois números racionais. Dois números racionais, quando eu subtraio um do outro, ou seja, quando eu somo com o oposto, né, do x por y, eu tenho como resposta um novo racional. A soma de dois racionais é um novo racional. E, mais do que isso, a soma desse racional é esse elemento aqui, y1 e y, ou seja, o produto desses dois, e no numerador a multiplicação cruzada. x1 y menos x y1. Como esses elementos aqui, todos eles são inteiros, o que eu tenho? Eu tenho que o meu numerador pertence aos inteiros e o meu denominador pertence aos inteiros. Logo, o que eu concluí aqui? Que A ele pode ser escrito como uma divisão de números inteiros, ou seja, que A é um número racional. Só que isso, minha gente, isso é um... Deve colocar de vermelho. Isso aqui é um absurdo. E por que isso aqui é um absurdo? Porque a gente
já partiu do pressuposto que A precisava ser irracional e que B precisava ser racional. Isso a gente não podia discutir. O que a gente estava discutindo era a respeito da resposta. Então, A é irracional. Se A é irracional, então não existem valores Z e W em que Z e W pertençam os inteiros, tais que A seja um Z dividido por W. Ou seja, se eu pego e digo que isso aqui é um Z e que isso aqui é um W, eu estou falando que A é um racional. Isso é um absurdo. Onde que nasceu esse absurdo? Nasceu do momento em que a gente supôs que A mais B fosse racional. Portanto, A mais B pertence aos irracionais, conforme a gente queria demonstrar. Viu que não é tão difícil quanto parece quando a gente fala vamos fazer uma demonstração? O objetivo aqui é justamente vocês irem perdendo o medo disso. Agora, vamos falar sobre outra proposição importante. A gente acabou de conversar sobre um resultado envolvendo operações entre racionais e irracionais. A próxima proposição, ela trata do que podemos esperar sobre os resultados da operação entre irracionais. Então, tanto soma quanto produto entre números irracionais, o que se tem é que nem sempre será irracional. Nesse caso aqui, eu não vou convidar vocês a fazer uma demonstração. No lugar disso, vamos verificar a proposição por meio de alguns exemplos. E daí aqui eu preciso deixar claro, a gente não está fazendo demonstração, a gente simplesmente está exemplificando que aquela proposição ela faz sentido. Ou seja, ela diz que a soma ou multiplicação entre irracionais nem sempre será irracional. Aqui eu coloquei dois exemplos. Coloquei o raiz de 2, que a gente sabe que é um irracional, e o raiz de 3, que também é um irracional. E coloquei eles para multiplicar. Bem, raiz de 2 vezes raiz de 3 é a raiz de 2 vezes 3, que por sua vez é raiz de 6 e que é um número irracional. Então, aqui é irracional. Agora, quando a gente olha para raiz de 2 vezes raiz de 2, ou seja, esse aqui um irracional, esse um irracional. Aqui também era um irracional e esse aqui outro irracional. Aqui, quando a gente multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente tem raiz de 2 vezes 2, que é a raiz de 4, que é 2 e que, 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 1, que é um número racional. Então, de fato, esse produto aqui, ele é racional. Mas você, Cláudia, só tem exemplos de produto? Não, podemos pensar num exemplo de uma soma. Vamos pensar assim. Vamos somar, vou colocar aqui, exemplo 3, tá? Soma de dois elementos irracionais. O número π mais um outro número irracional, que é o 1 menos π. Esse aqui, então, é irracional. E esse aqui, eu estou dizendo que é irracional também. Como que eu sei que essa segunda parcela aqui, ela é irracional? Eu sei porque vale a proposição número 1. A proposição número 1 disse que se eu fizer operações entre racional
e irracional, a resposta é um irracional. Então, se eu somar π com 1 menos π, ou seja, se eu somar esses dois irracionais, eu vou ter o quê? π mais 1 menos π. π positivo com π negativo, isso aqui é número 1. 1 é 1 sobre 1, que é um racional. Ou seja, somei dois números irracionais e a resposta ela é um número racional. Ok? Só para não dizer que eu não deixei de fazer um exemplo a mais, eu vou colocar aqui até de outra cor. Vamos pegar o mesmo π que a gente tinha e vamos somar agora com o número irracional 1 mais π. Esse aqui vai ser, então, o exemplo 4. π, esse aqui, ele é um irracional e através da proposição 1, a gente sabe que isso aqui também é irracional. Então, vamos lá. π mais 1 mais π fica π mais π, 2π, mais 1. 2π mais 1, 2π mais 1, esse aqui também é um número irracional. Então, eu posso fazer operações entre dois números irracionais e encontrar como resposta um irracional, assim como eu posso fazer a operação entre dois números irracionais e encontrar como resposta um racional. Não tem regra para isso. Uma vez que a proposição 2, que a gente acabou de ver, diz que se eu estou operando entre dois números irracionais, a gente não tem qualquer garantia que a resposta seja um irracional, e muitas vezes a gente viu que não é. Não faz sentido a gente falar de propriedades na mesma maneira que foram abordados lá nos números naturais, inteiros e racionais. Se você não assistiu esses vídeos, você está perdendo coisa. Volta lá e assiste. Pois bem, aqui o que a gente vai olhar agora não são propriedades, como eu mencionei, porque não faz sentido. São apenas as operações algébricas que estavam lá sendo exibidas no meio daquelas propriedades. O que eu estou dizendo é, as operações algébricas que podiam ser feitas lá, também podem ser feitas aqui. Ou seja, aquelas expressões que estavam associadas e que a gente falava que era associatividade, comutatividade, ou distributividade, essas operações algébricas continuam valendo. Por que eu não dei esses nomes para essas operações algébricas? Porque nos conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais, quando a gente faz essa soma aqui, a resposta que a gente tem continua pertencendo ao conjunto que está sendo estudado. Ou seja, se eu faço soma entre racionais, a resposta é um racional. Produto entre racionais, a resposta continua sendo um racional. Se eu faço um produto entre naturais, a resposta continua sendo um natural. Se eu faço a distributividade entre o produto e a soma, seja de naturais, seja de inteiros, seja de racionais, a resposta continua pertencendo ao conjunto. Aqui não. Então, por isso a gente não pode falar de propriedades. No entanto, esse tipo de operação algébrica, ela continua valendo. Assim como continua valendo que se eu pegar um número irracional e somar com 0, a resposta vai ser um número irracional com o qual eu estava trabalhando. Se eu pegar um número irracional e multiplicar por 1, a resposta continua sendo um número irracional. Além disso, se eu tenho um número irracional, com certeza, menos ele também é irracional. Não posso falar que isso aqui é o elemento oposto, por quê? Porque o 0
que é a resposta da soma do A com o menos A, porque o zero não é irracional. E também, se eu tenho um número A, aqui eu fiz errado, olha, se eu tenho um número A irracional, então existe o 1 sobre A irracional, tal que o produto de A sobre 1 sobre A é 1, sendo que o 1, esse sim, é um número racional. Agora, vamos fazer um exercíciozinho rápido em que a gente olha vários elementos e classifica eles como racionais ou irracionais, porque, na verdade, identificar um ou outro é fundamental. Então, vamos lá. 2,25. 2,25 é o mesmo que 225 dividido por 100. Ou seja, 2,25 é a divisão de dois números inteiros. Se é a divisão de dois números inteiros, então 2,25 pertence ao conjunto dos números racionais. Raiz de 16. Raiz de 16 é 4. 4 é o mesmo que 4 dividido por 1, que é a divisão de dois inteiros. Se raiz de 16 é a divisão de dois inteiros, então ele é um número racional. Agora vamos lá. Vamos conversar sobre raiz de 50. Fatorando, o que a gente tem? Que 50 dividido por 2 dá 25, que ao dividir por 5 dá 5, e dividindo por 5 novamente dá 1. Então, é porque raiz de 50 é o mesmo que raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Ou seja, é porque isso aqui é raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Ou seja, raiz de 5 ao quadrado, 5. Isso aqui é 5 vezes raiz de 2. O produto de um número racional por um número irracional é sempre um número irracional. A gente sabe isso por conta da proposição número 1 que a gente demonstrou há pouco. 314. Bem, 314 é fácil. É 314 dividido por 1. Ou seja, nós temos aqui divisão de inteiros. Divisão de inteiros, número racional. Mesma coisa acontece com o menos 27. Menos 27 é menos 27 dividido por 1. Divisão de inteiros, número racional. O exemplo seguinte é 3,1592 e assim por diante. Esse aqui é um número famoso, um número conhecido. Esse aqui é π. E π é um número irracional. O próximo exercício é 3,7 dividido por 2. É possível que alguém me dissesse, Cláudia, aqui deve ser irracional porque a gente não tem a divisão por inteiros. É verdade, não temos a divisão por inteiros. Mas, por outro lado, o que nós temos é o seguinte, 3,7. 3,7 é o mesmo que 37 décimos dividido por 2. Divisão entre frações é o primeiro vezes o inverso do segundo. Ou seja, 37 décimos vezes o inverso de 2 sobre 1 é 1 meio. Então, 37 sobre 20. Percebam que essa fração aqui é o mesmo que 37 vinteavos, que é a divisão de dois inteiros. Logo, esse aqui é um número racional. Vamos agora falar sobre 3,27, 27, 27 e assim por diante. Isso aqui é o mesmo que 3 mais 0,27. Ou seja, isso aqui é 3 mais... Como o nosso período ele tem duas casas, aqui eu vou dividir por 99.
como trata-se de uma dízima periódica simples, a gente vai colocar aqui 27. Então, na verdade, nós temos 3 mais 27 99avos. Fazendo a soma, e daqui é 3 sobre 1, né? Como a gente sabe que a soma de dois números racionais continua dando um número racional, esse aqui é um número racional. Último deles, 1 mais raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 2. Dois números irracionais. Se a gente fizer a distributividade, a gente vai ter 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes raiz de 2. E agora, raiz de 2 vezes 1, mais com menos, menos raiz de 2, que multiplica raiz de 2. Raiz de 2 positivo com raiz de 2 negativo simplifica, e a gente fica com 1 menos raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, que é menos 1. Menos 1 é o mesmo que menos 1 sobre 1, que é um número racional. Espero que essa aula tenha sido importante para vocês. A minha recomendação é que você volte nela, vá pausando o vídeo. Se tem pontos que você não sabe, procura ajuda no outro material. Por exemplo, nós temos um vídeo na playlist O Beabá da Matemática que fala justamente como que a gente faz para escrever números com casas decimais no formato de fração. Um abraço e a gente se vê na próxima aula.